Ko Jung-ai, protagonista do manhwa aos 25 anos, sofre um acidente com sua vaga na Universidade Cibernética em jogo. Ko Jung-ai achou que sua vida mudaria após a faculdade. Ela estava feliz com sua aprovação. Ko Jung-ai queria celebrar, mas um acidente ocorreu. Ao abrir os olhos, as criadas a chamam de Annie, felizes por ela ter despertado. Ela se viu no corpo de Annie, de 12 anos, que viria a ter seu papel em A Contraparte do Rei Espírito, onde ela acabou. A história se passa na propriedade Tryssen, no norte do Império Cartênio. Com seus talentos, ela poderia ter sido uma puxadora de rickshaw, mas sem rickshaws na era, um destino diferente a esperava. Ela reencarnou como Annie, empregada na propriedade Tryssen. Annie conseguiu o emprego dos sonhos, 3 refeições por dia e uniforme. Além disso, Annie tem uma resistência incrível. Pedem que não seja tão esforçada. Annie crê poder com qualquer trabalho. O dono da propriedade é um cavalheiro e aristocrata, Eon Tryssen. Deus mesmo esculpiu seu corpo, a fria figura do espadachim de cabelos escuros e olhos escarlates. A heroína estranha que os figurantes saibam o nome dos protagonistas. Ela até lembra que ele tem um corpo malhado, e esta é a vida dela. Annie é solicitada a ajudar. Ela decide focar em ser empregada. Ela olha pela janela e pensa que o tempo está bom. Ela quer se preparar para a velhice, mas é distraída. Holly diz a ela que há uma carruagem de alguém no jardim. As garotas se perguntam que mulher chegou à propriedade. Quantas vezes Eon fora enganado por propostas de falso casamento? A carruagem parou na propriedade. A porta se abre de repente. As heroínas esperam ver quem sairá da carruagem. À frente delas, uma rica senhora pede por Eon. A criada o avisa que será constrangedor se ela fizer uma cena. Nos braços da criada está a filha de Rupert. A menina é linda. Como a mãe, ela não tem nem 1 ano. A mulher diz que só sai se Rupert aceitar. As empregadas se encantam com a beleza dela. Annie manda Holly segui-la, mas Eon Tryssen aparece. Eon Tryssen surge em todo o seu esplendor. Eon tem uma aura assustadora. Holly teme. Ela está com medo por Annie e por si. As criadas aguardam as ordens de Eon. Ele friamente diz a Bella que é a filha dela. Eon, aos 20 anos, é 2 vezes divorciado e tem 2 filhos para criar. Na opinião de Annie, ele é um mulherengo. Zombeteiramente, ele diz à mulher que não crê nela. Ela afirma que só esteve com Eon. Ele diz friamente que, por enganá-lo, ela perderá a cabeça. Neste mundo, os templos fazem identificação de crianças por uma taxa que é igual ao salário de Annie. Eon diz que uma mulher bonita só precisa de dinheiro. Ela insiste que ele seja responsável pela criança. Eon a orienta a escolher o dinheiro, e ela recebe uma quantia enorme. Ele choca a todos ao dizer que a criança vai morrer. Eon manda-a levar o bebê e ir embora. Ela o manda diretamente dar-lhe dinheiro, pois não precisa da criança. Ele diz que realizará o desejo dela. Annie se horroriza com as ações do casal. Ela está chocada. Será que essa menina vai ser morta? As empregadas fecham os olhos. A criança estende as mãos, feliz, e diz: Papai. Eon se surpreende com a reação dela. Ele diz que a criança ainda não conhece seu destino. Ele já viu muito sangue, diz. As empregadas suspiram, mas a criança viveu, sendo a segunda heroína do romance. Seu nome é Edil, e muitos a apelidaram carinhosamente de O Sol Primaveril do Norte. Contudo, Annie não deseja se envolver de forma alguma nos romances 7 de anos se criação de passaram, filhos, mantendo-se à margem. Annie cavou a própria cova. Annie pede desculpas e diz que cometeu um pecado grave. Eon diz que pecado é pior que a morte. Na propriedade Tryssen, a garota chorou. Antes, Annie venceu um concurso, mas o sobrinho de 7 anos falou que ela não arrumaria emprego em Seul. Ela ignorava que aos 7 crianças falam claro. Edil, contudo, é exceção. Feliz, ela diz que está contente por ver o pai. Ela diz de forma indistinta que aguardava o pai, e ele indaga o porquê de sua espera. Ele oferece comer algo com Edil. Annie ama a atmosfera. Annie sabe que Edil recorda o pai biológico, contudo, as suas palavras parecem congelar no ar. Annie se dá bem com Holly, mas não gosta de sua fala, pois ambas parecem crianças ansiando pelo amor paterno. Os pais de Holly, os Carters, criaram Annie. Em sua vida anterior, Annie era criticada por ser feia e até por existir. Mas ao ver a família Carter, Annie percebeu que crianças podem ser criadas com amor. E Edil escolheu a estratégia da criança doce para sentir isso. Eon não fica muito feliz em conversar com Edil. Edil cumprimenta Annie.
Ela pergunta se Anne já limpou e fala respeitosamente com a patroa. Edil pergunta a Anne a idade e quem é. Edil oferece ajuda na limpeza, mas Anne recusa, pois Ion a repreenderia. Edil decide dar algo a Anne. Ela compartilha, feliz, seu chocolate bávaro, que é difícil de provar. Anne diz a Edil que é muito grata. Ela pergunta se Anne a odeia. Anne não entende como uma fada dessas pôde nascer de Ion. Anne crê que herdou da mãe. Edil fica chateada porque Anne não se agrada de nada, e se cala. Edil pergunta se não é o caso. Anne pede para ela não forçar seu amor. Anne pede a Edil para não ser assim, para não ser do jeito que era amada. Anne tenta se esquivar, mas sem sucesso. Suas tentativas de sair dessa situação são sempre ridículas. Anne acaba dizendo que não deveria ter sido tão estúpida. Edil diz, em lágrimas, que não quer mais tentar ser amada. Ela não quer mais tentar e chora nos braços de Anne. As empregadas correm até Edil, pegando a menina de Anne. Anne é chamada a Ion, enquanto as empregadas cochicham. Pela primeira vez, Anne é chamada ao escritório de Ion e questiona suas chances de sobreviver. Ion pergunta à heroína se ela fez a garota chorar. Anne implora perdão. Ion, zombando, questiona sua clemência. Anne percebe que é uma escrava da lâmpada. Ela se indaga qual o sentido em manter seu maldito orgulho. De repente, ouve-se um grito. Anne protege Edil da fúria de Eon. Edil grita que Anne não errou. Edil diz que Anne foi quem a consolou. Anne chora por excesso de sentimentos. Eon não sabe como reagir a elas. Edil diz que se Anne se sente mal, ela também se sente. Eon diz não perdoar a empregada que o fez chorar. Eon pergunta a Edil por que chorava e a olha com ameaça. Perguntam a Anne sobre a senhorita. Ela diz que não fez nada. Dizem-lhe severamente que ela limpará os banheiros até o fim. Anne crê que seus problemas apenas começaram. Uma voz suave revela que ela fez a irmã chorar. O albino diz a Anne que isso é imperdoável. Ele acredita que Ion demonstrou compaixão por Anne. O albino tem traços faciais refinados que herdou de sua mãe estrangeira. Seus olhos são de um tom escarlate assustador. Diante de nós, um garoto de 15 anos, como que saído de uma pintura. Dizem que ele será um mestre da espada e o cabelo dele embranqueceu na esgrima. Van Packman não é mais careca por causa do treinamento. Ele diz que se lembra da heroína. Ele a chama de serva. 3 anos atrás, Anne voltava para casa com roupas. Ela ouve Edil sobre Narcissos. Narcissos, o loiro, tem cabelo mais macio que o dela. Ela decidiu se apressar para não ouvir a ternura entre irmão e irmã. Contudo, Anne é surpreendida. Ao seu lado está Narcissos, o irmão de Edil. Ele pergunta grosseiramente como Anne ignora sua senhora e não a reconhece. Edil apenas insinua querer algo. Anne se irritava com tudo, inclusive com suas roupas naquele dia. Ela teve de se desculpar com Narcissos, mas ele jogou o cesto de roupa dela. O cesto de Anne cai. Ele a questiona se está se comportando bem. Anne se choca com o que houve com a roupa limpa. Ela a apanha, e Edil quer ajudar. Anne pede desculpas e parte. Narcissos diz que terão de voltar pela floresta. Anne odeia Narcissos. Ela crê que ele nem lembrava seu nome. Anne pede desculpas a Narcissos. Ele pergunta pelo que ela está se desculpando. Anne diz que não foi sua intenção não responder. Ele afirma que é bom ela ouvir o mestre. Anne guardará as palavras do mestre. Narcissos diz que quando a irmã o persegue, é emocionante. Mas se outro o persegue, não é interessante. Ele chama Anne de rata, e que não deveria tê-lo notado. Anne percebe que Narcissos queria olhar para ela. Anne diz que se Narcissos a olhar de novo, ela vai desmaiar. Há 3 anos, lavando roupa, ela conheceu Kyle. Ele perguntou por que ela chorava. Depois, ela e Kyle começaram a namorar e a partilhar segredos. Anne diz que se Narcissos a tocar, será assustador. Ela diz a Kyle que foi um aviso. Ele diz que só quis ser compreensivo. Kyle diz que se ela fugir, seria desrespeitoso. Anne afirma que Narcissos busca exibir seu poder e total domínio sobre ela. Ela pede a Kyle para acender uma vela caso ela suma. Ela diz que pode desaparecer por Narcissos. Kyle responde que não estaria ali se fosse esse o caso. Anne diz a Kyle que sente o hálito dele de tão perto. Anne pergunta a Kyle sobre o fôlego de Narcissos. Ele diz envergonhado que Anne releu os romances. Anne diz que aí faz de novo. Kyle crê que, se Narcissos quisesse, já a teria despedido.
Annie pensa que Kyle está brincando com ela e que é o único em quem pode confiar. Annie acha que foi um ato corajoso da parte de Edil defendê-la. Annie também sente que deve defender Edil. Kyle pergunta se ela está bem. Annie acredita que pode conseguir qualquer emprego. Ela pede a Kyle para escrever uma boa recomendação, e ele diz que ela está se preocupando à toa. Kyle pede a Annie que não parta, e ela fica chocada. Ela pede que ele não se apegue a ela como herói de drama. Kyle pergunta, surpreso, o que ela disse. Mas ele é um astro do drama. Annie pede para ele não sorrir a todos. Ela choca-se ao ver a armadura sob as vestes. Annie indaga sobre sua promoção. Ela pensa que Kyle deve forjar o próprio futuro. Ele pergunta se ela tem Zinte, não olha de um nomear cavaleiro. Ela acredita que ele será aceito pela mais poderosa Ordem do Norte, que, como a patrulha da noite contra os caminhantes, protege o mundo. Ela diz a Kyle que é hora de ele fazer o pedido, que precisa construir seu próprio futuro. De repente ela grita. Um cavaleiro surge por trás pedindo desculpas por assustá-la. Ele diz que o comandante procura Kyle e que verá Annie de novo. Kyle se despede de Annie. Annie acredita que não precisa se preocupar com seu futuro. Ela se espreguiça, mas seu humor piora. Ela olha a janela quebrada. As empregadas dizem que foi o segundo mestre. A governanta pede para elas saírem. Holly quer fofocar com a heroína, mas está sobrecarregada de trabalho. Holly vai trabalhar. Nossa heroína recolhe os cacos. Ela descobre que Leone Tryzen, o violento dono da propriedade Tryzen, fez isso. Ele era como sua mãe histérica. Annie se recorda de Leone, a quem Ion ficou feliz em se divorciar. Annie lembra da mãe de Tryzen. Leone não está bem. Ele esgrime com Narcissus, atacando-o com fúria. Ele se esquiva e diz que o outro só fala. Narcissus pergunta quanto precisa bater nele para que ele entenda. Edil intervém na briga deles. Leone tenta se justificar, mas Edil está determinada. Eon surge e os proíbe de pôr Edil em perigo. Eon estritamente os proíbe de se aproximarem. Annie pensa que Edil só tenta reconciliar os irmãos. Edil, segundo Annie, observa cada passo dela, e Annie crescer por um comentário que fez. Annie se surpreende que ninguém note. Annie sente os criados a observando de lado mais e mais. Annie pensa que não se importaria com tal atenção. Annie acredita que será envenenada na frente da senhora e morta por sua lealdade à sua patroa. Annie pensa em questionar Edil sobre seu destino. Ela diz na cara que sabe que a personagem principal do romance é Edil. Ela pergunta o que Edil lembra dela. Edil não entende o que Annie diz. Holly se aproxima e pergunta a Annie o que está dizendo. Seus dias são cinzentos. As empregadas creem que tudo mudará logo. A heroína crê que envidará todos os esforços para que tudo ocorra bem no romance. Ela forçou olhos de vidro, pensando em se candidatar à Universidade Cibernética. A heroína acredita que sua nova era começou. Ela acredita que não fosse Tryzen, viveria um conto de fadas. A garota decide se passar por Ion. Ela ouve um som de algodão caindo. É o ursinho de Edil. A heroína ergue os olhos devagar. A heroína lentamente levanta os olhos. Edil a olha, atordoada. Edil, de repente, diz que sua nova era começou. Annie está chocada. Edil, confiante, pergunta se ela também. Edil repete que ela também. Annie não sabe o que dizer. Serafim, personagem principal de A Contraparte do Rei Espírito, vivia com sua mãe, Lieta, sem pai. Ela vai para um orfanato após a morte da mãe, e Eon a acolhe por se parecer com a mulher que ele amava. Sua família era fria, mas Serafim tentava se aproximar. Com o tempo, toda a família se apegou a ela, menos uma pessoa. Délia, a vilã clássica, prejudicava Serafim. Mas no final, Délia foi executada, e Serafim tirou tudo dela. Annie choca-se. Edil é Délia renascida. Edil confirma sombriamente as palavras. Em sua vida passada, Edil morreu prestando concurso. Edil diz que sua mãe deu o nome dele e que seu nome vem da babá, significando dente de leão. Annie entende porque Eon a chamou de dente de leão e Edil Edelweiss. Annie nota os problemas de Eon com o gosto. A mãe de Serafim, Lieta, não controlava a magia do éter. Após a guerra, Eon foi enviado ao sul, conheceu Lieta e se apaixonou. Mas Lieta partiu, sem querer ser um fardo. Descobriu a gravidez depois e criou Serafim, dedicando-lhe suas últimas forças. Eon, sob forte alucinação e álcool, encontrou a mãe de Délia, parecida com Lieta. Para Annie, o romance não faz sentido. Edil desculpa-se com Enya.
Ela se vê como uma criança, o que considera totalmente tolo. Annie crê que Edil já tem muita experiência de vida. Ela tenta consolar Edil, deprimida. Olhando o biscoito, diz que tenta sobreviver. Annie não é mencionada na novela, e a senhorita Edil quase não se lembra do enredo. Ela lembra primeiro da adoção de Serafim. Serafim chegou no inverno e se tornou a irmã mais velha de Délia. O segundo evento é um aniversário conjunto, 5 anos antes do romance. Edil não lembra os principais momentos da vida dela. Annie consola Edil, dizendo que seu destino mudou. Ela nota que algo crucial foi esquecido. Para muitos, este mundo é real. Ela diz que Edil é a personagem principal e que elas não morrem. Edil se choca por ser protagonista. Ela surpreende Annie ao dizer que Serafim é a protagonista. Edil se vê como uma personagem. Annie a considera uma personagem tola. Annie tenta acalmar Délia, mas ela sente que viveu como um lixo. Edil se vê como heroína genérica, horrorizada com o destino. Annie a acalma, afirmando que todos são heróis. Edil grita que queria ser funcionária pública e ter uma vida decente. Annie crê que ela queria viver à custa de outrem. Ela diz a Edil que sua vida é fácil, mas Edil crê que isso define a vida de uma vilã. Annie tenta animar Edil. Ela pergunta a Edil se falou com Deus. Ela silencia. Edil não entende Annie nem o que ela está dizendo. Edil quer ser uma boneca fofa que um dia vai se casar. Edil crê que o único caminho é o casamento. Annie agora vê que Edil vai chorar. Ela tenta acalmar a heroína, dizendo que basta que elas sobrevivam. Annie diz que o crucial para Edil é se acalmar. Edil indaga como fugir. Annie diz a ela que não é necessário cortar todos os laços. Ela propõe a Edil uma vida nova, casando-se e obtendo os fundos dos Tryson. Annie sugere que Edil fuja. Edil choca-se, mas ela quer mudar de vida. Annie a convida para viver diferente de uma vilã. Edil não gosta de casamentos. Ela é apoiada por ser a protagonista. Annie tenta apoiar Edil. Edil agradece a Annie. O chá é derramado. Edil pergunta o nome da heroína em coreano. Então, ela diz seu nome. A garota se apresenta a ela como Palmieri. Ela encontra a protagonista e se abraçam. Seus encontros viraram picos de açúcar e sessões de queixas. Annie reclama com Edil sobre seu irmão, Narcissus. Edil concorda que ele é uma figura. Annie indaga se ela recorda o comportamento de Narcissus há 3 anos. Annie queixou-se de que era um rato de esgoto para Narcissus. Para Serafim, ele era sempre o irmão ideal, pronto para tudo. Ele destruiu os que caíram em suas armadilhas por Serafim, e até guilhotinou sua meia-irmã, Délia. Narcissus não se arrependeu. Edil concorda que ele é um psicopata. Mas de repente Narcissus aparece. Edil tenta evitar problemas com ele. Narcissus diz que não ouviu vozes alegres, e ele não ouviu vozes alegres. Narcissus se desculpa por assustar Edil. Annie tenta ser educada. Ela tenta ser cortês com Narcissus, mas ele fica calado. Ele pergunta se as garotas gostariam de explicar. Ele diz que nunca ouviu a palavra psicopata. Edil afirma ser um código, e Annie, alguém de mente instável. Narcissus diz que não sabia que pensavam isso dele. Edil tenta agradar Narcissus, o chamando de fofo. Narcissus diz que levará Annie 1 minuto. Annie se apavora que Edil a confia a ele. Narcissus afirma que ele e Annie brincavam. Annie sente medo diante dele. Edil tenta ser polida com Annie. Narcissus pergunta quando ele se aproximou dela. A garota diz que não notou. Narcissus pergunta o que aconteceu. Annie acredita que ele a deixará ir em breve. Edil quer apoiar Annie. Annie se pergunta por que a senhora a chamou. Narcissus, porém, se aproxima. Annie diz que não se intromete em assuntos familiares. Ele a manda olhar. Ele pergunta se Annie se sente mal, mas ao olhar, uma surpresa a espera. Sua aparência é deslumbrante. Ele pergunta o que ela sabe e por que ela fala com Edil. Ele pede que ela diga tudo. Ela decide desabafar as mágoas acumuladas. Mas o jovem a encara com seriedade e firmeza. Então Annie rapidamente se desculpa. Narcissus choca-se por ela ter exagerado. Ele diz à garota que essa é uma boa resposta. Ele pega o bule da mesa. Chá escorre do bule. Ele diz a Annie, assustada, que os dias são longos no verão. O chá transborda da xícara. O tapete molhou por completo. Narciso zombeteiramente pergunta o que fazer agora. Ela entende que os tapetes são trocados na limpeza geral e que ele derramou o chá de propósito. A garota tenta esconder a mancha, mas Narcissus a observa. Annie fica assustada com a aura dele. Ele pisa no tapete e não quer sair.
A garota mal enrolou o tapete. Narcissus a observa sombriamente. A cena vai para a floresta. A garota pede desculpa a Holly, mas ela ignora. Juntas, tentam tirar a mancha. Holly pensa que seria ótimo se Narcissus a sujasse com chá. A garota fica chocada por ter que ouvir essa bobagem. Holly diz a Annie que fantasmas ficam ativos agora. Holly elogia Annie por sua coragem de resistir ao olhar de Narcissus. Holly diz que ela é frágil e se odeia por isso. Annie chora de pena de Holly e pede para ela não ir a lugar nenhum. Ela pergunta a Holly quem é seu ideal, mas ele não existe. Annie ouve uma voz sobre o homem ideal. Entra Kyle, disposto para Holly e Annie. Holly diz que seria melhor se fosse outro cara, mas ele tem braços e pernas fortes, um pescoço longo, tudo que um cavaleiro e um homem ideal precisam. Holly pede para ele comer bem para crescer. Annie acha que não teria conseguido sem o Kyle. Holly pergunta por que ele a repreende. Kyle pede desculpas a Annie. Annie chora, e seus amigos resolvem apoiá-la. Ela fugiu de Narcissus com um tapete. A governanta a encontrou e perguntou a Annie o que havia de errado. Ela tenta contar o que aconteceu. A governanta pergunta se ele derramou o chá na frente dela. Ela a acalma, prometendo um tapete novo e pedindo que saia. Até Inês, a governanta, sabe das tendências anormais de Narcissus e pede para ela ter cuidado. Annie acredita que o irmão psicopata de Edil a notou. Kyle lhe diz que se Narcissus não gostasse dela, ele não a manteria. Kyle indaga a Annie se lhe é difícil falar. Ela então pergunta quando o verão finda. Ela percebe que ainda falta um mês e meio. Kyle a apressa, e Holly diz que quanto mais rápido terminarem, mais rápido poderão desfrutar dos doces. Annie dorme ao lado de Holly, ou tenta dormir. Ela pondera se aguenta mais um mês. As palavras de Edil sobre o irmão a assombram. A chamada da manhã começa às 7 horas. Oliver, um novato comentado pelas empregadas, vem até elas. Annie pensa em Inês, a empregada que virou lenda entre as criadas. Ela tenta acordar Holly, dizendo que os turnos logo serão redistribuídos. O quintal é o território de Holly. Ela se horroriza com a decisão de Inês. Ela pede para não ir lá, pois dizem, um fantasma vive ali. Dizem que um fantasma reside lá e amaldiçoa todos. Segundo a Annie, existe até uma teoria de que é o fantasma da antiga duquesa. Inês pergunta se viu um fantasma. Holly pede 2 reforços. O segundo andar é território de Annie. Annie pede para trocar com Holly. Inês afirma não haver problemas. Holly está feliz com Annie e sua ajuda, e Annie conforta a assustada Holly. Annie crê que ninguém morreu de maldição fantasma. Holly está no chão, e On a distrai de seus pensamentos. Ele se aproximou e perguntou há quanto tempo ela trabalhava ali. Ele pergunta sobre o progresso dela. Ela diz que Carter a criou como filha. Ele pergunta se é verdade que Edel se aproximou dela. Ion quer saber seu segredo. Ele avisa Annie que a estará observando. E se a filha dele chorar novamente em sua presença, pede para Annie a consolar. A moça diz que lembrará disso. Annie pensa que Narcissus também crescerá assim. De repente, Leonie surge e a questiona por que se levantou. Estava de joelhos. Leonie a empurra e ela pede cuidado. Leonie pergunta o que há de errado com a perna dela. Annie se pergunta o que há com os homens desta casa. Leonie tem mãos ásperas, porém feições doces, mas Annie agarra o estômago. Leonie pergunta o que dói. Ela entende que ele a está tratando e obedece à ordem de arregaçar a manga. Ela considera isso um absurdo, mas ele diz que se tinha um ferimento, deveria ter avisado. Ele diz que a moça o irrita. Ele lhe dá uma pomada para aplicar na ferida. A moça choca-se com a bondade dele. É um método antigo, mas que tem seu mérito. Quando ela agradece, ele grita que não é necessário. Leonie pergunta se Edel a acompanha diariamente. Annie diz que sim, em um dia. Leonie decide que ela pode passar algo para Edel. Leonie pede para ela ficar longe de sua irmã, e então de repente pergunta à heroína se ela gosta de chá. Ele diz que se ela não entregar para a heroína, ela está perdida. Ele diz que se ela não entregar para a heroína, ela está perdida. Annie pensa que se alguém bater a porta, ela está perdida. Narcissus não a chamou. Annie crê que ao fugir, desobedeceu ordens. Annie olha pela janela sombria. Ela anda por um lugar escuro e não entende por que Holly tem medo daqui. Annie não entende que tipo de espírito maligno poderia dizer aqui. Ela vê as velas apagadas e indaga que tipo de rato viveria ali. Ela recorda a lenda do flautista de Hamelin e se questiona por que Holly agia assim. Ela pondera colocar uma lanterna para afastar os ratos. Ela acredita que se fosse uma maga, tudo ficaria bem.
Apaga outra lanterna. Lembra que um dos rapazes usou magia. O romance tinha 3 protagonistas. Um príncipe herdeiro sorridente, sombrio como um cavalo. O segundo candidato é o filho do duque, amigo do príncipe e vassalo leal. O terceiro é Serfin, o mais jovem do departamento de magia e futuro chefe da torre. Para Edel, ele é um interesse amoroso imprudente. Ele possui as qualidades dos magos do círculo e se vinga da torre. Conforme o livro, os candidatos deveriam se apaixonar por Edel. Para ser sincera, ela fingiu estar planejando uma fuga. A moça pensa que precisa sair deste hospício. Ela terminou e é hora de voltar. De repente, ela ouve sons estranhos. Anne olha para o corredor escuro. Ela ouve sons estranhos. Anne pega a lanterna e vai em direção ao som, ouvindo o que o fantasma faz. A moça segue o som da flauta. Ela acredita que o som que eles fazem é o som de um fantasma. Ela entra na área restrita. Ela acha que algo sério está acontecendo. Ela pensa em ignorá-lo, mas o som fica cada vez mais alto. Ela indaga se há alguém. Este armário é o esconderijo perfeito. Ela pensa em abrir a porta. A moça tem medo de ver um fantasma aqui. Narciso surge no armário. Anne se espanta com sua presença ali. Narcissus começa a apertar o pescoço. Anne pergunta se ele está bem. Mas Narcissus a manda embora. Anne diz que vai chamar uma serva. Mas ele agarra a mão dela e pede para não chamar ninguém. Narcissus diz que se ela o fizer, estará em apuros. Narcissus afirma que a irá matar. Ele declara que a verdade a aniquilará. Anne diz que não pode fingir que não o viu. Anne fica surpresa por estar o incomodando. Ela percebe que Narcissus está completamente paralisado. Ela diz que Narcissus está resfriado e que se suar, ele certamente desmaiará. Ela aplica um pano úmido em sua testa. Ela enxuga sua testa e ele a pede para não se mover. Ele diz que isso vai passar sozinho. Ele diz rudemente que se sente melhor. Anne lhe diz que sabe que se ele for deixado neste estado, apenas piorará. Ela aquece as mãos dele. Ela quer levá-lo para outro quarto. Mas ele não quer, e isso deixa a garota irritada. Ela diz que não suporta vê-lo nesse estado. Ela pega a mão dele. A garota pede para ele relaxar. Ele não entende o que eles estão fazendo. Ela diz que ficará com ele até que ele adormeça. Anne percebe que muitos estão tremendo de medo. Narcissus a observa com atenção. Anne pergunta por que ele está olhando para ela. Ela pensa que tudo o que está acontecendo é um sonho. Ela não entende por que o está guiando pela mão. Ela percebe que eles fizeram um caminho mais longo. Mas não viram ninguém no caminho. A garota está nesta casa pela primeira vez. Ela entende que ninguém tem permissão para entrar neste quarto. Ela decide começar pela cama desarrumada. Ela pede para ele soltar sua mão. Ela diz ao jovem mestre que precisa arrumar a cama. Ele responde que já está arrumada. A garota trará uma toalha úmida, mas Narcissus pede que ela fique. Ele ordena que não fuja. A garota pergunta se pode sentar na cadeira. Um silêncio constrangedor paira entre eles. A garota percebe que queria fugir. O jovem mestre diz que não consegue dormir. A garota se justifica, dizendo que não está dando ordens a ele. Ela diz que se responsabilizará. O jovem mestre de repente se cala. Ele choca a garota ao perguntar se ela estava com medo dele. Ele pergunta se ela estava com medo dele. A garota diz que sim. Ela tentou evitar o jovem mestre de todas as formas. Ele não queria que ela tivesse medo dele. A garota pergunta por que ele age como um psicopata. Seria estranho se não sentisse medo. A garota está apavorada. O jovem mestre diz que ela se contradiz ao lhe dizer para fazer o que quiser. A garota acha que isso é porque ele foi mal educado. Para servir à nobreza, é preciso dominar a etiqueta e outras habilidades. A garota crê que não tem chance de ser promovida. O jovem mestre pergunta o que exatamente lhe é difícil. Ele questiona se é por ser o mais velho da família. A garota pigarreia. Ela diz que todo mundo tem um destino difícil. Ela o incentiva a viver como quiser. Depois se corrige, dizendo que desejava que ele seguisse o coração. Narcissus pergunta se ela disse o mesmo a Idal. Ele a chama de serva que exagerou. Ela percebe que ele não vai entender como ela é. A garota percebe que não é como ele. Idal e Délia são damas diferentes. Ela diz a Narcissus que eles são parentes. Ele diz que bobagem ela está falando, e percebe que ela tentou em vão consolá-lo. Seu olhar congela. Ela lembra o termo olhar de Eon para Idal. Narcissus diz que ela resmunga demais, impedindo-o de dormir. Ele se envolve cada vez mais no manto dela. A jovem afirma que não irá se retirar. Narcissus a encara, vira para a parede, e ela o observa em silêncio. A garota crê que fantasmas habitam seu quarto, e decide deixar Narcissus. Narcissus adormece.
Mergulhamos nas memórias do jovem. Narcissus não se lembra de sua mãe e chama sua madrasta de mãe. Ela diz que ele deveria chamá-la de Risa e tratá-la com mais respeito. A mãe dele é a esposa do Duque. Ela pergunta se ele concorda com ela. Como o único herdeiro, ele sempre se esforçou. Seu pai e seu meio-irmão pareciam mais felizes sem ele. Narcissus ouvia as pessoas o comparando com o Duque. Ele percebe que não é o único que herdou os olhos e o cabelo do Duque. Dizem que Leone, seu meio-irmão, é um substituto para o Duque caso algo lhe ocorra. Muitos nobres objetam que a madrasta de Narcissus é a senhora da casa. Narciso sabe que seu pai casou por segurança. Ele reza para não herdar o ducado. À noite, sua mãe espera por alguém. Ela o chama de seu filho preferido. Acaricia seu rosto dizendo que é lindo. Na noite em que o duque estava fora, a duquesa sempre vinha. Ela sempre repetia que acreditava que o rosto amaldiçoado do duque desapareceria de sua vida. Ela levanta a mão para Narcissus e grita para ele sair de sua vida. Ela, possuída, repete que ninguém o quer. Narcissus chora com suas palavras. A serva a informa que o duque não voltará. Assim que foi informado que o duque se atrasaria, Narcissus fugiu o mais rápido que pôde. Para ele, fugir era a única saída. Ele corria cada vez mais rápido e se trancava no armário para chorar. No armário, o jovem Narcissus conteve suas lágrimas. O momento chegou quando o duque rompeu seu noivado com a mãe de Narcissus e levou tempo para suprimir a facção dela. Risa grita para ser ouvida. Narcissus não falou com ninguém após o incidente. Narcissus acredita que seu pai nem sequer se interessava por ele. A antiga duquesa ainda não conseguia acreditar que tinha sido abandonada. Narcissus ouve que está sendo acusado de abandonar sua mãe. Seu pai se aproxima de Narcissus. Ele pergunta se ele irá até Risa. Foram as últimas palavras do duque antes de ir para o sul. No ano seguinte ele foi para Risa, onde encontrou sua mãe, que não permaneceu em sua memória. Vemos a mãe de Narcissus, que é de uma beleza rara. Narcissus acredita que seu rosto é uma cópia exata de sua mãe. Ela diz que Narcissus é a cópia fiel de seu pai. Ela afirma que Narcissus é a cópia fiel de seu pai, e que ela não deseja vê-lo novamente. Após 5 anos o Castelo Luar se transformou. O duque teve um filho que herdou todos os bens. Havia também um segundo filho que acreditava ter sido expulso. Havia uma serva que o evitava. Ser discreta é bom, mas ela devia evitá-lo assim? Narcissus sente que Anne o evita. Ela prontamente desviava ao vê-lo, e sem ter onde se ocultar, mantinha a cabeça baixa. Narcissus pensa que Anne está desrespeitando-o. Ele crê que ela viu algo indevido. A cena muda para quando a roupa foi derrubada. A cena muda para o incidente da roupa derrubada. Narcissus pergunta se ela consegue ver direito, mas Anne nem se mexeu. Narcissus crê que ela sabia. As palavras da mãe ecoam. Narcissus queria que a serva o temesse, mas não houve tal reação. Além disso, os pesadelos da infância voltaram. Narcissus crê que, se pedir mudança de quarto, o duque o verá como indesejado. Ele pensa que precisa ir à academia. Tendo fugido, ele creu ter esquecido a serva, mas para Narcissus, ela continuava a mesma. Anne o observa. Narcissus se apaixonou por ela. Naquele momento, Narcissus se lembra de algo. Ele se lembra do peixe que viu na estufa. Narcissus se compara a um peixe e o palácio a um lago. Ao bloquear seu caminho, o peixe nadou para longe. Ele a deixou escapar. Narcissus olha o peixe. Ele não podia escapar. Era Narcissus. Ele odeia que o peixe se pareça com ele e Anne. Anne diz que está tudo bem. Ela se vira e o encara. Eles seguem pelo corredor até o quarto. Narcissus pensa que sofre de cegueira noturna. Segura a mão da moça, sentindo seu calor. Até o quarto parecia diferente para ele agora. A dor que atormentava Narcissus passou. E Anne lhe disse algo estranho. A cena se passa no quarto frio de Narcissus. Ela pergunta se ele está dormindo. Narcissus dorme e não reage. A moça insiste na pergunta, e Narcissus apenas finge dormir. A moça sussurra para ele. O chama de psicopata. Narcissus ouve a moça dizer que ele adoecerá. Ela pensa que está incomodando o jovem mestre. Ela diz que ele precisa se tornar um governante digno. O jovem decide investigar seu passado, mas então a moça teme que ele se torne um psicopata. Ela pede ao jovem mestre que não adoeça, e então a moça sai. O jovem se levanta. Nas 2 semanas seguintes, deixou seus aposentos e percorreu os corredores escuros do castelo. Narcissus sentiu a presença da serva e se cobre com o casaco. Narcissus inspira o cheiro da serva. Alguém chama por Anne. Descobre-se que é Cynthia, a que trabalha no primeiro andar. Anne não está ocupada. Cynthia pede que limpe 2 banheiros na ala leste. A moça diz que quer limpar a banheira do jovem mestre, o que surpreende Anne.
Anne diz calmamente que vai limpar o quarto. Cynthia diz que avisará Inês que Anne não tem tempo para o chá. As servas saem e Anne fica. Anne está exausta. A cena muda. Anne limpa o banheiro calmamente. Anne ouve alguém chegar e limpa o cômodo depressa. Anne se vira para a banheira. Narcissus pergunta o que ela andou fazendo enquanto evitava Adele, mas ele não parece mais assustador. Narcissus parece saudável e cheio de energia, e diz a Anne que Adele está chateada. Anne pergunta se é errado não fazer o seu trabalho. Narcissus indaga se ela tenta se justificar. Ela choca-se ao saber que Narcissus não tem servos. Ela não recusou ajudá-lo. Narcissus se senta e pergunta se ela se recusou. Narcissus a observa atentamente. Anne narra a ele tudo o que lhe aconteceu, mas ele apenas toca sua bochecha. Ele pergunta o nome da serva e arruma o cabelo dela com carinho. Ele diz que ciúme não é o que ela deve sentir. Narcissus pede o nome da serva culpada. A garota o revela, mas Adele entra no quarto imediatamente. Adele defende Anne e pede para ele não bater nela. Narcissus se vira para ela. Ele a acalma, dizendo que não bateu em Anne. Narcissus diz que precisa falar com Anne e pede a Adele para sair. Adele tenta falar com Narcissus.